Olá, seja muito bem-vinda ao canal Enquanto Você Dorme. Aqui que é o seu espaço para descansar, para relaxar a mente, para encontrar paz, para ter aquela noite de sono abençoada. Então respira fundo comigo. Solte o ar bem devagar. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar ele com alguém que você ama. Isso me ajuda demais e me permite continuar criando esses momentos de paz para você. Mas agora vamos desacelerar. Relaxa os seus ombros. Sente o ar entrando e o ar saindo. Deixa o dia ir ficando distante, quase como se ele estivesse sendo recolhido por Deus. Hoje nós vamos contar mais uma história de Clara sobre o momento em que ela percebeu que coisas do passado, lembranças, vergonhas, escolhas erradas faziam com que ela não conseguisse se perdoar, mesmo quando ela já tinha sido perdoada, acolhida e restaurada por Deus. Essa culpa influenciava as decisões que ela tomava, impedia Clara de avançar em muitas situações, a se sabotar em muitas oportunidades, mas o Senhor tinha uma mensagem de consolo para ela. Clara precisava se perdoar como muitas vezes nós precisamos nos perdoar pelo que fizemos no passado. Então, fique confortável, relaxe o seu corpo mais uma vez e vamos começar a nossa história. O culto de domingo estava terminando quando Clara viu a cena que fez o seu estômago embrulhar. Uma jovem enfrentando a igreja inteira para dar um testemunho. Irmãos, eu orei durante 7 anos por isso, dizia a moça com a voz embargada. E hoje Deus cumpriu o que prometeu. A igreja explodiu em aplausos. O pastor sorriu. Pessoas choraram. A moça agradeceu emocionada. Mas Clara congelou. Ninguém percebeu, mas naquele instante algo dentro dela voltou para anos atrás. Para o dia em que ela mesma subiu naquele púlpito com 20 anos, cheia de fé, de expectativa, proclamando convicções que pareciam tão certas quanto o ar que ela respirava. Promessas, sonhos, palavras proféticas, coisas que na época ela acreditava que se cumpririam rapidamente. Mas o tempo passou e nada aconteceu do jeito que ela imaginou. Enquanto todos celebravam o testemunho da jovem, Clara sentiu o peito apertar, com aquela conhecida mistura de vergonha e frustração e comparação. Por que para ela aconteceu daquela forma? E por que eu continuo esperando pelo que parecia tão claro para mim? Foi nesse momento que a pastora Helena se aproximou e tocou o seu ombro. Clara, está tudo bem? Perguntou com aquele olhar que atravessa a alma dela. Clara tentou sorrir, eu só me lembrei de uma coisa antiga, nada demais. Mas ela percebia o quanto aquela história parecia tão superficial. A pastora falou com doçura para ela: filha, às vezes o Senhor permite que um testemunho reacenda não a dor,
mas o ponto exato em que Ele quer te curar. A frase acertou direto na área que Clara tentava esconder de Deus há anos. E ali ela soube, aquela história ainda não tinha acabado dentro dela. E foi a partir dali que tudo começou a se desenrolar. Não foi por causa do testemunho daquela jovem, mas porque Clara finalmente conseguiu parar de fugir das expectativas que ela guardava em segredo. Naquela noite, depois do culto, Clara chegou em casa e ficou olhando para o teto, tentando entender por que aquele testemunho mexeu tanto com ela. Mas antes que ela percebesse, a sua mente começou a voltar. Não para o dia em que tudo desmoronou, não, mas para um ponto ainda mais distante, o momento em que tudo começou a escorregar. Clara tinha 18 anos. Ela fazia parte da equipe de louvor, ela amava a palavra, ela sonhava em ser missionária. Mas ela também carregava uma inquietação que nunca contou a ninguém. E um dia, no intervalo da faculdade, ela ouviu uma conversa que chamou a atenção. Um grupo de colegas falava com brilho nos olhos sobre viagens, liberdade, experiências, relacionamentos, festas, viver o agora. E Clara, pela primeira vez, sentiu algo estranho. Era como se ela estivesse perdendo alguma coisa. Esses colegas riam alto, pareciam tão seguros, tão livres, tão vivos. Um deles, o Daniel, que era o mais carismático, virou para ela e disse: "Você tem um jeito tão certinho, Clara. Deve ser tão bom viver leve assim. Mas você já experimentou olhar a vida sem tantas regras?" Clara lembrou que ela riu desconcertada. "Eu tenho a minha fé", ela respondeu, mas essa resposta foi mais para si mesma do que para ele. E Daniel sorriu. "Fé é ótimo, mas às vezes a gente precisa se permitir também. Você parece que nunca respira." E a frase ficou na cabeça dela por dias. Não era rebeldia, não era imoralidade, era curiosidade. Uma semente pequena, quase inocente, que começou a questionar: será que estou perdendo a melhor parte da vida? Será que realmente é errado querer saber como é? Será que Deus realmente se importa com tudo isso? Esse questionamento não tirou Clara da igreja, mas tirou alguma coisa dela por dentro. O brilho, a convicção, a pureza da intenção. E naquele momento, deitada anos depois, Clara percebeu algo que nunca tinha admitido. Ela não caiu de repente. Ela foi sendo seduzida devagar. Antes da lama, veio o encanto. Antes da culpa, veio a curiosidade. Antes dela ir embora, veio a dúvida. E enquanto ela lembrava, lágrimas silenciosas escorreram. Não porque ainda estivesse longe de Deus, porque mesmo tendo voltado, ela ainda carregava a vergonha daquela Clara que um dia escolheu olhar para outro caminho. No dia seguinte, Clara tentou voltar ao trabalho, mas a mensagem de domingo e o testemunho da igreja ainda a acompanhavam, como aquele cheiro suave que não se dissipava. No meio da manhã, enquanto ela organizava alguns documentos, o celular vibrou com uma notificação, uma mensagem de solicitação do Renato. Por um instante, o estômago dela revirou. Sentiu frio, uma náusea, uma memória inteira reprimida em um nome de 6 letras. Ela não abriu a mensagem imediatamente. Não precisava abrir para saber o que aquilo despertava nela. Começou a pensar que lá vem o passado, lembrando do que eu preferi esquecer. E foi como se aquele bip do celular destrancasse outra porta de lembrança. Clara tinha 19 anos quando conheceu Renato. Ele não era o problema. Renato era educado, gentil, inteligente.
mas ele carregava o tipo de liberdade que Clara naquela fase ainda achava bonita. Ele tinha um mundo sem limites, o oposto do que ela tinha vivido. Eles começaram devagar, conversas sobre faculdade, sonhos, música, cafés, encontros que ela dizia para si mesma que não havia nada demais. Mas cada pequena concessão que ela fazia era como um passo invisível para longe de quem ela sabia que era em Deus. Não tinha briga, não tinha agressão, não tinha toxicidade. Tinha apenas a sensação de que ela estava construindo uma vida, que Deus não estava construindo com ela. Renato era só uma consequência. Ele representava o período em que Clara acreditou que poderia equilibrar os dois mundos, o mundo da fé e o da liberdade, que ela tanto idealizava. Mas, pouco a pouco, esse equilíbrio virou cansaço. Esse cansaço virou distância. E a distância virou silêncio de Deus. De volta ao presente, Clara apagou a notificação sem abrir. Mas a verdade já tinha sido cutucada. Tudo em Renato lembrava ela da versão de si mesma que ela mais queria esquecer. Por que ele reapareceu logo agora? Ela murmurou. E um pensamento que ela achou que já tinha superado voltou com um sussurro incômodo, quase cruel. Eu estraguei tudo. Deus me aceitou, mas eu nunca vou me aceitar por ter... Mas eu nunca vou me aceitar por ter deixado ele para trás. Ela desviou o olhar para a janela, respirou fundo, tentou continuar o dia. Mas o passado tinha voltado a bater, e dessa vez ela não teria como empurrar a porta de novo. A notificação apagada não resolveu nada. Só virou um peso silencioso dentro dela. Nos dias seguintes, Clara percebeu que algo dentro dela havia sido mexido, e não era pequeno. Era aquele tipo de desconforto que não vem sozinho, vem acompanhado de lembranças, comparações, pensamentos que ela achava que já tinha pregado na cruz há muito tempo. Lucas foi o primeiro a perceber. "Tá tudo bem?" ele perguntou durante a pausa do almoço, enquanto ela mexia no café esperando poder responder sim. Mas ela não disse. Clara deu um sorriso curto, daqueles que mal alcançam o rosto, e disse: "Eu só estou cansada. Estou tentando colocar algumas coisas em ordem." Ele não insistiu, mas o olhar dele dizia que ele tinha percebido a distância. A verdade é que Clara estava torcendo para ninguém perceber o que estava acontecendo dentro dela, porque ela mesma não queria olhar. A culpa voltou a se manifestar no lugar onde ela sempre se sentia mais: na oração. Clara sentou no quarto, pegou a Bíblia, abriu ao acaso e nada. As palavras batiam no peito e voltavam, era como se ela não tivesse mais direito de se aproximar tão confiante assim. A lembrança do relacionamento com Renato e tudo o que ele representava começou a colorir o presente dela com tons de inadequação. Quem sou eu para liderar algo na igreja? Quem sou eu para aconselhar alguém? Eu que saí da presença do Senhor, que escolhi outro caminho? Deus me recebeu, mas será que Ele confiaria algo de valor nas minhas mãos? A pregação de domingo, aquele que tinha lembrado o testemunho da irmã, agora voltava como um lembrete incômodo. Se Deus perdoa, quem é você para continuar se punindo? Mas Clara não conseguia aplicar isso a si mesma. Era como saber a verdade, mas carregar um coração que não a acompanha. E naquela semana, Samara, que é líder do Ministério Infantil, pediu que Clara preparasse uma apresentação simples para o ministério, algo que Clara sempre amou fazer. Mas dessa vez, só de pensar em participar, o peito apertou. E se acharem que eu sou uma fraude? E se alguém do passado falar alguma coisa, e se eu não for digna de estar ali?
Clara quase rejeitou o pedido, quase, mas não conseguiu dar a resposta. A culpa estava guiando as suas escolhas silenciosamente, sem gritar, sem empurrar, só travando. E era isso que mais doía, porque a vida estava andando, as oportunidades estavam vindo, Deus estava falando, mas Clara ainda estava paralisada, na imagem da mulher que um dia ela foi. E pela primeira vez em muito tempo ela percebeu que a batalha não era com o passado, era com o espelho da alma, que ela ainda não tinha coragem de encarar. O domingo amanheceu silencioso, Clara também. Ela se arrumou devagar, como quem se prepara para entrar num lugar que ama. Mas naquele dia parecia acender memórias que ela preferia manter adormecidas. Quando chegou à igreja, tudo estava diferente. Não no ambiente, mas dentro dela. A alegria das crianças correndo, o cheiro do café no hall, as conversas baixas, tudo aquilo que sempre acolheu agora tocava pontos sensíveis. Enquanto ela caminhava até seu lugar, ela ouviu a pastora Helena avisando no microfone: queridos, hoje nós vamos começar a nos organizar para o aniversário da igreja. Teremos uma celebração especial e cada ministério vai participar de alguma forma. O Ministério Infantil terá uma apresentação com as crianças, vai ser tudo muito bonito. Clara parou no meio do corredor. Aquela palavra crianças bateu em cheio. Ela sentiu o peito apertar. O Ministério Infantil sempre foi o lugar onde ela serviu com mais alegria. Antes de tudo o desandar, antes do afastamento, antes das escolhas das quais ela se envergonhava. E como se o coração insistisse em cutucar o que ela tentava esconder, duas mães conversavam perto dela. Acho que eles precisam de ajuda extra dessa vez. Sim, muita coisa para organizar. Clara respirou fundo, desviando o olhar. Ninguém estava falando dela, mas a culpa fez parecer que sim. Então era como se de repente todas as lembranças de quem ela já foi invadissem o presente, dizendo que ela não tinha mais lugar ali. Que aquele cenário, as crianças cantando, a família sorrindo, era território proibido para alguém que se afastou tanto. Ela se sentou tentando se recompor antes que o culto começasse. Mas o coração batia rápido, inquieto, quase como um aviso interno. E se pedirem para você ajudar? E se esperarem algo de você e se você falhar de novo? Foi então que Lucas percebeu seu desconforto e se sentou ao lado dela. Está tudo bem? Ele sussurrou. Ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas. Eu não posso fazer isso, Lucas. Eu não posso ser esse tipo de pessoa. Eu sei quem eu fui, eu sei o que eu fiz. A frase morreu antes de terminar, porque dizer em voz alta tornava real demais. Lucas ficou quieto alguns segundos. Depois disse com doçura firme: Deus já te perdoou, Clara. Mas você está brigando com uma sentença que Ele não te deu. E ali no corredor da igreja, Clara percebeu, não era apenas culpa, era o medo de ser amada e falhar de novo. Era o medo de Deus realmente confiar nela e ela não ser digna de corresponder. O culto terminou, enquanto as pessoas se levantavam, conversando, rindo, combinando almoço. Clara ficou sentada alguns segundos, tentando se recuperar daquela onda de lembranças que a engoliu sem aviso. Ela respirou fundo, mas o ar parecia pouco. Foi quando ela sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Clara? A voz era baixa, quase um abraço por si só. A pastora Helena se sentou ao lado dela, como quem não tem pressa. Não perguntou nada de imediato, não expôs, não invadiu. Apenas ficou ali, presente. Depois de um breve silêncio que parecia ter sido criado para desarmar o peito, Helena falou: às vezes, quando Deus está prestes a curar algo, Ele permite que doa um pouquinho primeiro. Clara mordeu o lábio surpresa. Era exatamente o que estava acontecendo dentro dela, mas ela não tinha colocado em palavras. Eu vi seu olhar quando nós mencionamos o ministério infantil, continuou Helena com ternura. Não é sobre servir agora. É sobre o que aquele lugar ainda significa para você.
Clara baixou o olhar. Pastora, eu achei que eu já tinha resolvido tudo isso, que eu já tinha sido perdoada, mas parece que quando eu piso nesse assunto de novo, tudo volta. Tudo. Helena sorriu com aqueles olhos de quem enxerga mais longe. O perdão de Deus você já recebeu, filha. O que falta é você se perdoar. Clara, quando o filho pródigo voltou, a única pessoa que correu para abraçá-lo foi o pai. O irmão mais velho não entendeu e às vezes o nosso irmão mais velho é a voz dentro de nós. Clara engoliu em seco. Uma lágrima teimosa caiu. Mas eu errei tanto. Todos nós erramos, Helena apertou sua mão. Mas você não percebe que o fato disso ainda doer mostra que o seu coração está vivo, que o Espírito ainda te toca? Você não está longe de Deus, Clara. Você só está cansada. E aquela frase entrou como um bálsamo em uma ferida aberta. Não era condenação, não era abandono, era cansaço. E o cansaço se acolhe e não se pune. Beatriz continuou: Deus não te trouxe de volta para te envergonhar. Ele te trouxe para te restaurar. E às vezes a restauração começa quando a gente finalmente para de fugir daquilo que ainda dói. Clara balançou a cabeça devagar, enxugando o rosto. Eu não sei por onde recomeçar. Recomeçar, Clara, não é fazer tudo. É deixar Deus fazer. E Ele já começou hoje só por você ter sentido tudo isso. A pastora sorriu e se levantou. E tocou Clara com carinho. Filha, graça não se perde. A gente só demora um pouquinho para acreditar nela. E foi ali, naquele banco da igreja, que Clara sentiu um pequeno, discreto, quase imperceptível início de volta para casa. Na segunda-feira de manhã, Clara estava mais leve. Ela não estava curada, mas estava respirando. A conversa com a pastora Helena tinha deixado um calor discreto no peito, como uma vela acesa num cômodo escuro. Pequena, mas suficiente para não deixá-la tropeçar. Ela organizou a mesa de trabalho, abriu o computador e pela primeira vez em semanas sentiu uma pontinha de vontade de se concentrar. Era um passo simples, quase invisível, mas era um passo. Na verdade, a vida raramente pergunta se nós estamos prontas. No meio da manhã o celular vibrou. Primeiro ela não deu atenção. Estava focada em revisar um relatório. Mas vibrou de novo e de novo. Até que ela olhou. Renata. Nem era uma mensagem profunda, era uma mensagem simples. Oi, Clara. Preciso falar contigo quando puder. O mundo que até então estava no eixo deu uma girada meia torta. O estômago fechou, a mão ficou fria, a respiração encurtou. Não era sobre ele em si. Não era sobre voltar. Não era nem sobre saudade. Era sobre tudo o que ele representava. A época em que ela escolheu o que sabia que não era Deus. A fase em que achou que podia segurar o próprio destino sozinha. O período em que acreditou que graça era algo que se perdia. E não algo que seguia. A notificação acesa na tela parecia um espelho de tudo que ela queria esquecer. Ela deixou o celular virado para baixo. Tentou ignorar, mas o coração estava disparado como se tivesse corrido uma maratona. Aquela mensagem tocava exatamente o ponto onde a conversa com Helena tinha mexido. A culpa enterrada, a vergonha que ela achava que tinha superado, o medo de enfrentar o passado. Era como se Deus estivesse gentilmente dizendo: filha, você não precisa mais fugir disso. É hora de se curar. Mas Clara não se sentia pronta, nem um pouco. E ainda assim algo dentro dela, fraco, mas vivo, sussurrou: respira.
Você não está mais sozinha nesse caminho. Clara encarou a mensagem de Renato por longos minutos, como quem observa uma porta que nunca quis abrir, mas sempre soube que ainda estava lá. Depois de respirar fundo 3 vezes, ela respondeu apenas: "Podemos conversar. Amanhã, no café da esquina." Não foi coragem, foi necessidade. Na manhã seguinte, Renato chegou antes dela. Estava diferente, mais maduro, mais sereno, mais humano. Nada lembrava o caos daquele período que eles viveram. "Claro", ele começou, com um tom que ela não esperava. "Eu só vim por um motivo. Eu precisava te pedir perdão." Ela franziu a testa confusa. "Eu carreguei culpa por muito tempo", continuou ele, "pelo que eu fiz, pelo que eu falhei em ser, por ter te puxado para um mundo que te machucou. Você nunca soube, mas eu me arrependi. E hoje eu precisava te devolver algo. A tranquilidade." Ele respirou fundo. Me perdoa por ter colaborado para que você se perdesse." Clara não estava preparada para isso, porque na verdade ela sempre acreditou que a culpa era só dela. Ela que errou em ter ido, em ter escolhido errado, em ter ficado onde Deus não queria que ela estivesse. Mas ouvir aquilo, ouvir alguém do passado dizer que ela não era a única responsável, doeu, mas aliviou. "Renato, também fiz escolhas ruins", ela admitiu. "Eu sei", ele respondeu, "mas escolhas ruins não definem ninguém." "Eu queria dizer para você que eu também voltei para Deus." Aquilo desmontou algo em Clara. Pela primeira vez o passado parecia humano e não um monstro escondido no armário. Pela primeira vez ela conseguiu olhar para os erros de outra época e pensar: eu sobrevivi a isso. Deus me trouxe de volta. Os dois se despediram sem promessas, sem nostalgia, sem reabrir nada. Só fecharam, de forma simples, limpa, final. E ao sair do café, Clara percebeu que aquele capítulo, aquele que ela evitava há anos, tinha sido finalmente encerrado. Agora o verdadeiro conflito, aquele que ainda respirava dentro dela, poderia finalmente vir à tona. Porque o passado não era mais um inimigo, o passado era apenas passado. No caminho de volta para casa, Clara sentiu algo estranho. Uma leveza meio tímida, quase desconfiada, como quem ainda não acredita totalmente no próprio respiro. A conversa com Renato tinha mexido em coisas profundas, mas não no sentido de reabrir feridas, pelo contrário. Pela primeira vez, parecia que Deus tinha permitido que um nó antigo finalmente se desfizesse. Enquanto caminhava, ela percebeu: o passado não gritava mais. Ele só existia. Ponto. Ao chegar em casa, Clara sentou no chão da sala, encostada no sofá como fazia nos dias em que pensar com o coração era o que ela precisava. E ali em silêncio veio um pensamento que não parecia dela. Parecia sussurrado por aquele que sempre falou baixo, mas firme. "Eu já te perdoei há muito tempo, filha." Clara fechou os olhos e então, como um filme, vieram lembranças do início. Da fase em que ela se afastou de Deus, das promessas vazias que acreditou, das escolhas impulsivas, da sensação de ter desperdiçado anos. Mas agora ela não se via mais como a vilã da própria história. Pela primeira vez, ela conseguia olhar e enxergar uma menina perdida e não uma mulher culpada. Uma menina que tentou ser feliz do jeito errado, mas que Deus buscou pelo caminho. As lágrimas caíram, mas não eram lágrimas de vergonha, eram de libertação. "Deus", ela sussurrou, "eu sei que o Senhor me perdoou, mas hoje eu consegui me perdoar também." Parecia simples, mas dentro dela foi como se correntes antigas finalmente tivessem se partido. E então, num impulso sereno, fez algo que ela evitava há anos. Abriu a Bíblia exatamente no trecho que marcou sua volta para Cristo. Ele é quem perdoa
todas as tuas iniquidades. Ela sorriu, porque agora não era mais um versículo de Salmos 103:3. Era verdade dentro dela. Renato tinha ido, a culpa tinha sido exposta, a vergonha tinha sido confrontada. E Deus, paciente como sempre, tinha mostrado o perdão dele, que não expira, nem depende do perdão que nós damos a nós mesmas. Clara se levantou devagar, com a sensação de que uma parte pesada da caminhada tinha finalmente ficado para trás. Ela ainda tinha desafios pela frente, inclusive o da igreja, que estava prestes a exigir uma decisão importante. Mas agora algo dentro dela havia mudado. Ela não enfrentaria mais nada como alguém quebrada, e sim como alguém restaurada. No domingo seguinte, Clara chegou à igreja um pouco antes do culto começar. Não porque ela estava servindo, nem porque precisava provar algo, mas porque ela queria estar ali. Aquele querer simples era novo. Ao entrar, ela viu o salão sendo preparado para o aniversário da igreja. Balões, cartazes das crianças, ensaios apressados. Um movimento bonito, cheio de vida, mas que durante muito tempo ela tinha evitado com medo de parecer demais ou de não estar pronta. Dessa vez, porém, ela não sentiu pânico, ela sentiu saudade. Enquanto ela observava, a pastora Helena se aproximou devagar, como quem aparece exatamente no momento certo. Você está diferente hoje, ela comentou. Tô? Clara sorriu tímida. Está mais leve, como quem deixou algo no caminho. Clara respirou fundo. Eu acho que finalmente me perdoei, pastora. Helena tocou de leve no ombro dela. Clara, quando a gente se vê como Deus nos vê, a culpa perde o poder de nos amarrar. E depois ela acrescentou: filha, ninguém que Deus restaura volta para o mesmo lugar. Sempre há um passo novo esperando. Antes que Clara pudesse responder, a líder do ministério infantil se aproximou. Oi, Clara, lembrei de você. Nós vamos precisar de alguém para ajudar na apresentação. Você topa? É algo simples, mas nós precisamos de uma mão. Alguns meses atrás, Clara teria dito não, antes mesmo da pergunta terminar. Medo da exposição, do julgamento, de não ser digna. Mas agora algo dentro dela estava quieto, seguro, em paz. Ela olhou para Helena, que apenas assentiu como quem diz: você sabe qual é a resposta. Clara sorriu: eu topo. Pode contar comigo. A líder comemorou e saiu apressada. Helena permaneceu ali, num silêncio bonito até finalmente dizer: viu só? A graça ela não te devolve, Clara, ao passado. Ela te conduz ao propósito. E naquele instante, Clara percebeu. Não precisava mais fugir do que Deus queria construir na vida dela. Não precisava provar nada para ninguém. Não precisava se punir pelo que já tinha sido apagado pelo céu. Ela estava verdadeiramente livre. Enquanto o culto começava, Clara fechou os olhos e orou em silêncio. Deus, obrigada por não desistir de mim, mesmo quando eu já havia desistido. E como resposta, o versículo que havia ecoado durante toda a sua jornada voltou com uma doçura firme. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Porque o caminho que Deus tinha para ela não estava no passado, não estava na culpa, não estava na vergonha. Estava aqui, agora, nos pequenos passos que revelam grandes recomeços. E pela primeira vez em muito tempo, Clara caminhou para o altar, sentindo que ela realmente renasceu. Obrigada por ficar comigo até aqui. Agora respira fundo, solta devagar o ar, deixe que sua mente encontre um caminho de descanso. Deixe sua mente relaxar, seu coração encontrar paz, como quem está recebendo um abraço de Deus no fim do dia. Se essa mensagem, se essa história falou com você, não esqueça de curtir o nosso canal.
compartilhar, se inscreva no nosso canal. E antes de fechar os olhos, se lembre, você não caminha sozinha. Deus continua escrevendo capítulos da sua vida que você ainda nem imagina. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Que a sua noite seja tranquila, restauradora e cheia da presença dele.